O que eu gosto no traje é que qualquer um que leia Homem-Aranha em qualquer parte do mundo pode imaginar que eles mesmos estão usando o traje, e isso é uma coisa boa. Quando Stan Lee disse essa frase em 2015, ele estava se referindo ao porquê do Homem-Aranha ser um super-herói tão popular e acessível. A ideia é que por trás da máscara e do traje, o Homem-Aranha pode ser qualquer pessoa. Eu, você, Miles Morales, Gwen Stacy, não importa quem você seja ou de qual universo você venha, todas as versões e variantes do Homem-Aranha são válidas. Menos a de Ultimate Homem-Aranha. Sério, eu não quero que esse seja um canal de negatividade. O meu foco aqui é falar das coisas que eu gosto. Já teve vídeo de Avengers, Earth's Mightiest Heroes, X-Men 97, o espetacular Homem-Aranha, X-Men Evolution. Mas como alguém que gosta muito de Homem-Aranha, eu não consigo não fazer um vídeo sobre o quão decepcionante Ultimate Spider-Man foi. Lançado em 1º de abril de 2012, data bem sugestiva por sinal, Ultimate Homem-Aranha estreou no Disney XD como a primeira série animada do Homem-Aranha a ser lançada pela Disney. Como eu comentei no vídeo sobre o porquê do espetacular Homem-Aranha ter sido cancelado, a Sony e a Disney renegociaram alguns termos do contrato de direitos do Homem-Aranha, e uma das decisões é que a Disney agora poderia fazer as séries animadas. Essa questão dos direitos é bem complexa, e ninguém sabe 100% o que a Disney e a Sony podem fazer em relação aos direitos do Homem-Aranha para televisão. Mas o fato é que assim que a Disney recebeu o sinal verde para desenvolver sua própria série animada do Homem-Aranha, eles decidiram começar do zero. É por isso que o espetacular Homem-Aranha foi cancelado após apenas 2 temporadas, e logo em seguida foi lançado Ultimate Spider-Man. Não só esse novo desenho traria uma nova equipe criativa, mas também um elenco de vozes completamente diferente. Saía Josh Keaton, que viria se tornar um dos nomes mais queridos na comunidade de fãs do Homem-Aranha, e entrava Drake Bell, que viria... deixa pra lá. Curiosamente, a estreia do Drake Bell como Homem-Aranha não foi em Ultimate Spider-Man, mas sim em Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, no episódio 13 da 2ª temporada. E esse acabou sendo um dos capítulos mais bizarros da história da Marvel com animações. Isso porque o Homem-Aranha de Earth's Mightiest Heroes era para ser o de espetáculo Spider-Man. Isso foi confirmado pelo Christopher Yost, o criador daquele desenho dos Vingadores. É bem aceito pelos fãs da Marvel que existia um Yostverse, um universo de séries e filmes animados no qual Christopher Yost estava envolvido. Esse universo incluiria, por exemplo, Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, Wolverine e os X-Men, Hulk vs Wolverine e Hulk vs Thor. O espetacular Homem-Aranha encaixaria perfeitamente nesse universo, tão perfeitamente que o Josh Keaton, dublador do Homem-Aranha em Espetacular, aparentemente dublou as falas do primeiro episódio do Aranha em Earth's Mightiest Heroes, mas a Disney então teria trocado ele pelo Drake Bell para já criar a sinergia corporativa antes da estreia de Ultimate Spider-Man. Ir do cancelamento de um desenho amado pelos fãs para um projeto totalmente novo era algo muito arriscado. Mas, na teoria, o Ultimate Homem-Aranha parecia que podia ser bom. Não se pode dizer que a Disney estava economizando com o Ultimate Homem-Aranha. A qualidade da animação em si era boa, e a série recebeu bastante marketing. Durante aquela época, dezenas de produtos do Homem-Aranha estavam sendo lançados com a marca Ultimate Spider-Man. Uma animação de alto orçamento da Disney, aparentemente baseada nos quadrinhos do Ultimate Homem-Aranha. Talvez nós não fôssemos sentir falta do Spectacular Spider-Man por muito tempo. Talvez a Ultimate Spider-Man fosse ser a nova animação do Homem-Aranha a unir todas as tribos, como foi o Norvana. Não foi. 12 anos depois da estreia de Ultimate Spider-Man, eu ainda me pergunto, o que aconteceu? Como nós fomos disso para isso? Que erro nós, como sociedade, cometemos para uma série como Espetacular Homem-Aranha durar 26 episódios e Ultimate Homem-Aranha durar 104? 104 episódios. 104. Você tem noção do que são 104 episódios? Isso são 2.392 minutos de Ultimate Homem-Aranha, 39 horas, o equivalente a 1,6 dias ouvindo Drake Bell quebrando a quarta parede a cada 15 segundos e tentando imitar o Deadpool enquanto você se questiona o porquê de nós termos sido enviados para este mundo. Ultimate Spider-Man não tem absolutamente nada a ver com os quadrinhos de Ultimate Spider-Man, além do nome e do corte de cabelo do Peter Parker. Apesar do Brian Michael Bendis, criador do Ultimate Homem-Aranha nos quadrinhos, ser creditado como consultor desse desenho, essa animação contou uma história totalmente original. Aqui, o Homem-Aranha é recrutado pelo Nick Fury para se juntar a S.H.I.E.L.D. e treinar com eles por um tempo. O Fury não estava oferecendo ao Homem-Aranha um lugar nos Vingadores, mas sim uma oportunidade de desenvolver suas habilidades e se tornar uma versão melhor de si mesmo, o Ultimate Homem-Aranha. E aqui começam os meus problemas com a série. Por mais que em 2012 não houvesse muita chance do Homem-Aranha aparecer no universo cinematográfico Marvel,
Marvel, a Disney como empresa queria colocar Vingadores, S.H.I.E.L.D. e Homem de Ferro onde quer que fosse possível. É a tal da sinergia corporativa que eu mencionei. O Homem-Aranha interage bastante com os Vingadores e a S.H.I.E.L.D. nos quadrinhos, óbvio. E no universo Ultimate, o Fury realmente ficava vigiando o Homem-Aranha, já que ele era um dos poucos heróis que operava por conta própria. Esse não é o problema. O problema é que toda a premissa da primeira temporada de Ultimate Spider-Man é que o Homem-Aranha não é bom bastante e precisa ser treinado pela S.H.I.E.L.D. E não só treinado, o Homem-Aranha também recebe equipamentos, gadgets e missões da S.H.I.E.L.D. Se você se incomodou com Tony Stark dando alguns trajes pro Peter Parker no MCU, espere até eu te contar na Moto-Aranha que o Peter ganhou da S.H.I.E.L.D. nesse desenho. Além do treinamento e dos gadgets, o Homem-Aranha também ganha um time. Aqui ele trabalha junto de jovens heróis que também estão sendo monitorados pela S.H.I.E.L.D. São eles Luke Cage, também conhecido como Power Man, Danny Rand, o Punho de Ferro, Ava Ayala, a Tigresa, e o Sam Alexander, também conhecido como Nova. E essa é a equipe que nós temos que acompanhar por grande parte da série. Lembra do Homem-Aranha, um amigão da vizinhança que trabalha sozinho e de vez em quando aparece um time aqui e ali? Esse Homem-Aranha não está nesse desenho. Se você não gosta do Peter trabalhando junto de um time, nem tente assistir Ultimate Spider-Man, que o Homem-Aranha tem que dividir os holofotes com 4 outros personagens todos os episódios. Mas ei, Homem-Aranha junto de um time em uma animação não era nada novo. Entre 1981 e 1983, nós tivemos Spider-Man and His Amazing Friends, ou Homem-Aranha e seus espetaculares amigos, um desenho no qual Peter Parker era colega de quarto do Bob Drake, o Homem de Gelo dos X-Men, e uma personagem original chamada Firestar. Talvez essa tenha sido a inspiração para Ultimate Spider-Man colocar o Aranha junto de um time. E eu acho que essa ideia poderia até ter dado certo. Já que o espetacular Homem-Aranha já tinha sido cancelado, por que não fazer algo bem diferente com o Ultimate? O problema é que esse time era insuportável. Você gosta de Liga da Justiça, Jovens Titãs, X-Men Evolution? O que todos esses times tinham em comum? O fato de que, no fundo, eles eram uma família, ou pelo menos colegas de trabalho que sabiam trabalhar juntos. Esses caras odiavam o Homem-Aranha. Eu não estou brincando, eles odiavam o Homem-Aranha, principalmente o Nova e a Tigresa. Eu entendo que no começo fazia sentido o time de heróis mais ou menos experientes implicar com o Homem-Aranha, o novato que já se julgava um super-herói pronto. Mas os episódios vão passando e nada muda. Eles continuam a desgostar do Homem-Aranha. O Peter e o resto da equipe nunca trabalham como um time de verdade, eles só se toleram. É cansativo, é muito cansativo. Mais cansativo do que essa dinâmica de time é a quantidade de vezes que o Homem-Aranha quebra a quarta parede. Você tem Disney Plus? Abre o seu Disney Plus. Já abriu? Abre aí Ultimate Spider-Man e clique em qualquer episódio da série. Qualquer um, em qualquer ponto do episódio. Eu te desafio a achar um trecho de 30 segundos dessa animação no qual o Homem-Aranha não esteja quebrando a quarta parede ou fazendo alguma gracinha ou paródia. Você não vai achar. Nenhum de vocês vão achar. Porque não tem. O Homem-Aranha não consegue passar mais de 30 segundos nesse desenho sem quebrar a quarta parede. Parece que ele foi enfeitiçado por um mago e agora é obrigado a quebrar a quarta parede a cada cena. Ei, talvez esse tenha sido o acordo do Peter Parker com o Mephisto em One More Day de 2007. A Tia May vai voltar, mas em troca o seu casamento com a Mary Jane vai ser destruído e em 2012 você vai estrelar numa animação do Disney XD no qual você terá que quebrar a quarta parede a cada 30 segundos. Eu não teria um problema com o Aranha quebrando a quarta parede toda hora em Ultimate Spider-Man se as piadas fossem engraçadas, mas elas não são. Eu tentei assistir no áudio original, não ri. Tentei assistir com dublagem em português, que é muito boa por sinal, e também não ri. Eu até pensei em fazer aqueles vídeos de assistindo o Ultimate Homem-Aranha até rir, mas eu não acho que dá pra fazer um upload de vídeo de 30 horas no YouTube. Alguma ideia? Parece que as minhas irresistíveis brincadeirinhas não têm efeito. E é só isso que eu tenho. Sim, Homem-Aranha, muito engraçada a sua piada. O pior desse tanto de piada e quebra a quarta parede é que isso quebra completamente a imersão. Por que eu me importaria com os problemas que o Peter está passando, ou com a ameaça dos vilões do Homem-Aranha, quando esse Peter Parker está completamente desconectado da realidade e passa mais tempo conversando com nós, o público, do que com a Tia May ou a Mary Jane? O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais poderosos de todos os tempos, não apenas por causa do traje colorido ou dos poderes, mas sim pelo fato de ser tão fácil se identificar com ele. O Peter Parker enfrenta problemas normais, seja na vida estudantil, profissional ou pessoal. Essas são coisas que existem na vida real, ou seja, são coisas com as quais nós conseguimos nos conectar. Quebrar a quarta parede toda hora não é algo com o qual nós conseguimos nos conectar. A não ser que você seja um ser de 4 dimensões que consegue ver além da nossa realidade. Nesse caso, parabéns, talvez você goste de Ultimate Spider-Man. Uma das coisas que eu mais desgosto em séries ou filmes de super-herói é quando eles abandonam completamente a vida civil do personagem.
Quer um exemplo? Na primeira temporada da série do Flash, a gente acompanha o Barry trabalhando como cientista forense na polícia de Central City, além do dia a dia dele como Flash junto do pessoal do Star Labs. Nós também vemos o Barry em encontros, saindo com os amigos. Ele é um personagem de 3 dimensões, com uma vida além de ser o Flash. Mas quando a série vai avançando, o Barry começa a passar mais e mais tempo no Star Labs. Aos poucos, todo mundo descobre a identidade dele, todo mundo ganha poderes, e não existe mais vida civil. Só existe o Flash. É isso que acontece em Ultimate Spider-Man desde o primeiro episódio. Só existe Homem-Aranha, não existe Peter Parker. Sim, o Peter Parker aparece no desenho, mas a vida civil dele não tem impacto algum. A Mary Jane e o Harry Osborn estão lá, mas é como se eles nem estivessem. Até porque a equipe do Homem-Aranha vai estudar na mesma escola do Peter Parker. Então toda aquela dinâmica do time da S.H.I.E.L.D. também está presente na vida civil do Aranha. Inclusive tem algo que eu não posso deixar passar. No episódio 4 da primeira temporada, intitulado Venom, o time de heróis com Luke Cage, Tigresa, Punho de Ferro e Nova começa a frequentar a mesma escola do Homem-Aranha e andar junto do Peter. Isso causa ciúmes no Harry Osborn, que não entende como o Peter arrumou 4 novos amigos do nada. No final do episódio, o Peter e os outros 4 estão numa festa na casa do Harry quando o simbionte ataca o Flash Thompson e o Venom acaba surgindo. Ao final do episódio, o Harry vê esses 4 super-heróis juntos do Homem-Aranha, pergunta pra ele se algum deles viu o Peter Parker e não suspeita de nada. Harry, há 2 horas você estava se perguntando onde o Peter arrumou aqueles 4 amigos. Agora tem um time de 4 heróis e o Homem-Aranha na sua frente. O Luke Cage só colocou um par de óculos. Não passou nada na sua cabeça? Eu decidi rever a primeira temporada de Ultimate Homem-Aranha para fazer esse vídeo. E foi muito difícil. Eu realmente fui rever o desenho de mente aberta, já que fazia um tempo desde que eu havia assistido pela primeira vez. Mas a minha opinião foi a mesma. Essa animação é insuportável. A integração com o universo Marvel foi interessante, e quase sempre a gente tinha alguma aparição especial. Homem de Ferro, Doutor Estranho, Wolverine, Capitão América e até o Deadpool deram as caras. Mas de nada vale isso quando o Homem-Aranha em si é uma paródia de si mesmo e não um personagem bem desenvolvido. Curiosamente, Ultimate Spider-Man é um dos culpados pelo tanto de multiverso que a gente tem de Homem-Aranha hoje em dia. A terceira temporada teve um arco de 4 episódios chamado Spider-Verse, no qual várias versões do Homem-Aranha do multiverso se juntaram. Inclusive o Donald Glover, cuja campanha de fãs para ser o Peter Parker no reboot de 2012 inspirou a criação do Miles Morales nos quadrinhos, fez a voz do Miles aqui. Talvez essa seja a única coisa boa que a gente consiga falar de Ultimate Homem-Aranha. O sucesso desse arco do Spider-Verse pode ter influenciado na criação da franquia do Aranhaverso da Sony. Os melhores desenhos e filmes do Homem-Aranha são os que respeitam o Peter, ou Miles, como personagens e não apenas como super-heróis. A trilogia do Sam Raimi, o Aranhaverso, e os jogos da Insomniac são um exemplo disso. Nesse sentido, até mesmo a animação Marvel Spider-Man de 2017, que é constantemente criticada pelos fãs por ser muito simples e boba, é melhor que Ultimate Spider-Man. Pelo menos lá naquele desenho o Peter era um personagem de verdade que passava por coisas boas e ruins. Ultimate Spider-Man é um belo exemplo de como não usar o Homem-Aranha, seja para animações ou qualquer mídia. E eu espero que eu nunca mais tenha que assistir uma adaptação tão ruim. Desculpe Stan Lee, mas nem todo mundo pode usar a máscara. Mas e você? Qual a sua animação preferida do Homem-Aranha? Deixa aqui nos comentários. E se você quiser me ouvir falar de uma animação muito melhor, nesse vídeo aqui eu falo de Espetacular Homem-Aranha.